Tudo bem. Então, bom dia aí de novo para vocês, já que estamos gravando. Meu povo, começamos a aula passada a historinha do fóton. E aí a gente viu que uma das consequências, na verdade, uma das consequências não, dos grandes triunfos do fóton foi a explicação de maneira muito simples e muito detalhada e muito, como é que eu falo, com muita carga teórica, o efeito fotoelétrico. Né? E, cara, você consegue fazer previsões com o efeito fotoelétrico usando o fóton, que antes não tinha nem explicação com a física clássica. Só que aí veio um esquema, beleza. O Einstein, ele escreveu o efeito fotoelétrico, ele descreveu o efeito fotoelétrico usando a ideia de fótons. Ele pegou a ideia do Planck e falou, olha, com a ideia do Planck a gente consegue explicar os fótons, beleza. Só que essa ideia dos fótons, ela começou a levar o homem para um caminho meio tortuoso. Por quê? Porque você está falando que a luz ela tem um comportamento ondulatório do ponto de vista macroscópico, mas quando ela interage com a matéria do ponto de vista microscópico, ela interage através de pacotes, que são os fótons. Então, a luz ela tem um comportamento de partícula. E aí depois começou a pensar, pô, será que as partículas também têm um comportamento de onda? Cara, isso começou, galera, numa revolução intelectual que levou o homem a redefinir o que você entende por natureza. A redefinir o que a gente entende por determinismo. Né? Aí o Einstein, que eu estava conversando com o Antoine antes, o Einstein, velho, ele começou a ficar extremamente bolado com esse negócio. Ele começou a ficar chateado, falou assim, velho, isso não faz sentido. Você está falando, então, que Deus joga dados? Por que a natureza tem que ser probabilística, que é o que a teoria quântica ela vai trazer para o mundo? Só que, assim, o problema é que, experimentalmente, todas as previsões teóricas da quântica, da teoria quântica, elas foram comprovadas. Elas foram comprovadas, inclusive, com muita confiança. E repetidamente, cara, até hoje não se viu um fenômeno que não fosse explicado pela nossa teoria quântica. Então, é uma teoria muito bem sucedida. Então, assim, ou a gente muda a nossa percepção do mundo, ou a gente muda a teoria. Só que, pô, a teoria funciona. Então, nos sobra mudar a percepção do mundo. E Einstein não queria mudar a percepção de mundo dele. Tanto é que ele morreu sem aceitar o que a teoria quântica estava construindo. Esse efeito que nós vamos discutir hoje, que é o tal do espalhamento Compton, ele foi uma das provas que levou a comunidade a falar assim, cara, realmente, velho, esse troço desse fóton existe. Porque a gente está vendo o efeito acontecer, a gente consegue prever os resultados experimentais. Então, esse negócio aí não é só uma invenção matemática para justificar a radiação de corpo negro. Isto é uma realidade física, beleza? E aí é para isso que nós vamos brincar hoje um pouquinho com essa historinha aí. Imagina, galera, o século XX foi um turbilhão, galera. Foi um turbilhão. Um turbilhão de ideias, de revolução intelectual, de maneira nova de ver o mundo, inclusive filosoficamente também. Então, vamos lá. Esse de hoje é o tal do... Eu vou botar o nome bonitinho dele, porque isso aqui não é um efeito, isso aqui é um espalhamento. É um efeito também, mas... Espalhamento... Compton. Beleza. Antes de ver o que é o espalhamento Compton, galera, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente, de acordo com a física relativística, vocês viram que existe uma energia relativística, e essa energia relativística ela pode estar associada ao momento, né, relativístico também.
Isso foi usado para conseguir explicar o espalhamento cômpito, porque até então o espalhamento cômpito não tinha explicação também, né, no século XX. E assim, o que é o espalhamento cômpito? Nada mais é, galera, nada mais é do que a colisão entre um fóton e um elétron e a gente vai, para fazer conta, a gente vai considerar que esse elétron está em repouso, tá? Bom, mas para fazer isso, toda vez que a gente fala de colisão, a gente tem que falar de momento linear, né? E aí a gente viu lá na relatividade, eu vou relembrar aqui, o momento linear relativístico, vou botar assim, momento linear do fóton, melhor, né? O fóton pode ser calculado através que é a equação da energia relativística. Eu vou botar ela aqui, vocês vão lembrar dela, onde a energia ao quadrado é igual a PC ao quadrado. A gente viu isso lá na prova passada. Mais o termo da parte de energia de repouso, mc ao quadrado. Beleza? E aí, claro, como a gente está lidando com fóton, a gente vai imaginar que é um fóton que vai bater no elétron, para a gente conseguir explicar o efeito, esse espalhamento Compton aí. O fóton não tem massa, né? Então a gente vai descrever uma colisão através de uma partícula sem massa com uma partícula com massa, que é o elétron. Aí percebam, galera, de acordo com a física clássica, não faz sentido falar de colisão de uma partícula sem massa. Porque, classicamente falando, o momento linear é mv. Né? Aí, se o cara não tem massa, ele não tem momento. Só que, quando Einstein escreveu a relatividade dele, ele conseguiu prever que partículas sem massa também têm momento. Então, se você substituir a massa igual a zero nessa equação aí, você encontra que a energia, né, o último termo morre, e aí quando você tirar a raiz quadrada, fica PC. Né? Isto é relatividade. Então, partículas sem massa carregam momento, e o momento é dado por essa equação aí. Só que aí, o que a gente faz? Já estavam, nessa época, se não me engano, era os anos de 1910 ou 1920, onde esse experimento estava sendo feito dentro do laboratório, já se sabia que os fótons já eram caras que eram previstos, né, teoricamente falando, e a energia do fóton era dado por Hc sobre lambda, não era isso? O HF, tá? É a mesma coisa. O HF é a mesma coisa. Então, se a gente substituir essa energia lá dentro, então percebam, galera, eu estou usando duas teorias construídas no século XX. Tá? Por isso que esse negócio foi meio que um grande avanço dentro do século XX, porque são duas teorias novas que não existiam no século XIX, que estão sendo usadas para justificar um fenômeno de um laboratório, que é você pegar um fóton, jogar em cima do elétron e eles se colidem e vai um para cada lado.
E aí, para você conseguir escrever isso, somente usando essas duas teorias. Beleza? Então, o que, que vai acontecer quando a gente fizer a substituição? HC sobre lambda, isso vai ser igual a PC. Ótimo. C com C vai morrer. E aí eu consigo escrever o momento linear do fóton, que é P. Deixa eu trocar de cor aqui, porque esse cara é importante. É o Daniel. Então, o nosso momento... Bom dia, Daniel. O nosso momento P... Bom dia, professor. Tranquilo, né? H lambda. Beleza? Esse é o momento linear, então, do fóton. O fóton vai carregar o momento linear, que depende do comprimento de onda dele. E aí, qual é a ideia, então, do efeito Compton? Eu vou colocar aqui duas figurinhas. A ideia do efeito Compton é você jogar um fóton... Aqui, ó. Um fóton, que é uma onda, né? Só que nós vamos descrever isso através do fóton, porque quando você usa a onda, você não chega em lugar nenhum. Então, você vai jogar um fóton com momento linear P e um comprimento de onda lambda da onda. Isso vai estar relacionado através dessa equação aqui. Percebam que essa equação, galera, ela está carregando duas informações de mundos diferentes. Ela carrega a informação do momento. O momento linear era atribuído a coisas, partículas, a corpúsculos, e o comprimento de onda é associado a ondas. Então, eu estou aí relacionando dois mundos, o mundo das partículas com o mundo das ondas, e quem está fazendo essa conexão é a constante de Planck, beleza? P é igual a H sobre lambda. O H é a constante de Planck. Então, você vai jogar um fóton em cima de um elétron, e nós vamos supor que esse elétron ele se encontra em repouso. Se fossem duas bolinhas, o que você esperaria? Você esperaria que uma bolinha batesse na outra, e aí elas se espalhavam, né? Com velocidades diferentes e para lugares diferentes. Você vai considerar que o fóton é uma bolinha. Beleza? Só que ele não é, óbvio que ele não é. Ele é um pacote de energia. Mas quando o elétron recebe esse pacote de energia, ele vai ser espalhado. E aí, o que vai acontecer depois é uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui. O que vai acontecer depois é isso aqui. O fóton, ele vai embora com um ângulo diferente, então ele vai carregar aí uma informação para um lado, e o elétron, ele vai adquirir velocidade, né, porque ele vai receber energia do fóton, e aí ele vai ser ricocheteado para baixo com um ângulo que eu posso chamar aqui de θ. Vamos chamar aqui de θ. Ele não chamou, mas eu vou chamar. Beleza, galera? Então isso aqui nada mais é do que colisão de coisas que você viu lá na mecânica 1, cara, lá na mecânica 2, sei lá. Só que a diferença é, um deles é matéria, o outro não é matéria. Mas a física não pode mudar. Eu vou ter aí conservação da energia e vou ter aí conservação do momento linear. Então vamos por partes. Primeiro, vamos fazer aqui uma conservação da energia. O que é conservação da energia? A energia antes tem que ser igual à energia depois. Então, energia antes da colisão tem que ser igual à energia depois da colisão. Não é isso? E aí, vamos lá com calma, galera. Antes da colisão, eu tenho um fóton com momento P e um comprimento de onda lambda. Beleza. Depois da colisão, o elétron adquire uma energia cinética,
certo? E o fóton, ele vai ser refletido ou vai ser espalhado com uma outra energia. Senhores, se tem uma outra energia, ele tem um outro comprimento de onda. Nós vamos chamar de lambda linha, certo? Percebam que isso aqui não tem paralelo na física clássica, tá bom? Então, como ele vai ser espalhado com uma outra energia, ele vai ter um outro comprimento de onda, porque energia depende do comprimento de onda, porque depende da frequência. Então, como é que a gente escreve isto? Energia antes. Então, vamos pensar. Antes, o que nós temos? Nós temos um fóton. Então, eu vou escrever aqui, ó, energia do fóton. Mais a energia do elétron. Depois tem que ter a energia do fóton, linha, mais a energia do elétron, linha. Ok? Se você usar as equações da física clássica, você não chega no resultado laboratorial. Porque esse elétron, quando ele recebe energia, ele é muito pequenininho. Então, quando ele recebe essa energia, ele vai ser acelerado e ganhar uma velocidade muito alta. Não é uma velocidade baixa. Né? Quando você está dentro do laboratório, o elétron, ele se move com uma velocidade extremamente alta. Então, tem que ser a gente tem que usar a teoria da relatividade para o elétron. Então, tá. O que vai acontecer aqui, ó? Qual é a energia do fóton? Sabemos que agora é Hc sobre lambda. Essa é a energia do fóton que chega. Mas, galera, qual que é a energia do elétron? Em repouso, ele não tem energia cinética, mas de acordo com a relatividade, esse elétron tem uma energia de repouso dado por mc². Beleza? A energia que ele tem pelo simples fato dele estar lá, né, existindo. Essa energia, então, antes. Depois, nós vamos ter a energia do fóton, Hc sobre o novo lambda, mais a energia cinética, não é isso? Na verdade, energia cinética não, vou chamar de energia total. E a gente viu que a energia total relativística é gama mc ao quadrado. Gama mc ao quadrado. Beleza? Bom, eu tenho C em todos os termos, então eu posso cancelar um C aqui, uns outros C. Posso colocar em evidência, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou trazer o H sobre lambda linha para cá, então vai ficar H sobre lambda menos H sobre lambda linha, tudo bem? Isso vai ser igual, como tem MC dos dois lados, eu vou botar o MC em evidência, e aí vai ficar assim, ó, gama menos 1. Tranquilo aí para todo mundo, galera? O que eu fiz? Eu só passei o MC para a direita e o H sobre lambda para a esquerda e botei em evidência o MC. Eu vou chamar essa equação de 1. Vou chamar essa equação de 1. Agora, bora para a conservação do momento linear. 2. Conservação do momento. Lembrem que o momento é uma grandeza vetorial. Já a energia não. A energia é uma grandeza escalar. Se o momento é uma grandeza vetorial, eu preciso fazer uma conservação para cada eixo. Então, eu vou ter uma conservação no eixo X, por exemplo, e depois uma conservação no eixo Y. Vamos olhar para o eixo X, galera? Olha para o eixo X. O que eu tenho antes? Eu tenho o momento do fóton somente, né? Que ele vem pelo eixo X. Aí depois eu vou ter o momento do fóton no eixo X, eu vou ter que decompor, e o momento do elétron no eixo X, que eu vou ter que decompor também. Aí eu vou ter que usar esses ângulos, né? Deixa eu voltar aqui o ângulo. O ângulo φ
e o ângulo θ. Então, vamos lá. Qualquer dúvida aí, vocês me dão um grito. Então, eu vou escrever assim, ó. Momento do fóton antes, que está no eixo X, tem que ser igual ao momento do fóton no eixo X depois, mais o momento do elétron no eixo X depois. Tá? Como é que a gente calcula o momento do fóton? Aí lá no primeiro quadro, ó, o momento está aqui. H sobre lambda. Então, vou repetir, vai ficar H sobre lambda. Opa. É igual, depois, H sobre lambda linha, mais o momento do elétron. Galera, de novo, o momento do elétron é relativístico, então é gama mv, certo? Só que eu tenho que decompor isso no eixo X. Então, como o ângulo que o elétron faz da trajetória dele com o eixo X é θ, então, para decompor, eu tenho que colocar aqui um cosseno de θ. Todo mundo de acordo? Essa é a decomposição no eixo X. Eu vou chamar essa equação de 2. Equação de 2. E aí, bora para o eixo Y, né? O que acontece no eixo Y? Antes, galera, o fóton se locomove na linha do eixo X. O elétron está parado. Então, no eixo Y não tem nada. Certo? Deixa eu botar aqui a equação de mim. No eixo Y, antes não aparece nada. E aí, depois, vamos voltar lá. Depois, o fóton é rebatido para cima e o elétron é rebatido para baixo. Certo? Então, eu vou ter uma componente do fóton para cima, uma componente do elétron para baixo, e eu vou considerar para cima mais e para baixo menos. Então, vai ficar assim, ó. Momento do fóton no eixo Y menos o momento do elétron no eixo Y depois. Tudo depois. Tá, e agora? Agora eu vou substituir essas informações. Como é que a gente calcula o momento do... Bora, meu filho. Estou. Como é que a gente calcula o momento do fóton? Tem um zero aqui. O momento do fóton é H sobre lambda. Só que como é depois, é linha. E como eu estou decompondo no eixo Y, vai aparecer um seno de φ, porque é o do fóton. Menos o momento do elétron, gama mv, vezes o seno de θ, que é o espalhamento do elétron. Beleza? Reorganizando aí as coisas, a gente escreve que H sobre lambda linha é igual a gama, tem um cosseno, né? Tem um seno de φ. Isso é igual a gama mv seno de θ. Bonitinho, né? Vou chamar isso de 3. Chamar isso de 3. Bom, e agora? Então agora nós vamos fazer manipulações matemáticas para a gente chegar numa equação que eu consiga medir dentro de um laboratório. Beleza? Por que acontecia dentro do laboratório? Os caras pegavam lá um feixe de fóton, jogavam no elétron. E aí eles viam que o fóton era detectado no medidor que ficava em várias posições ao longo desse laboratório. Então, o que você pode medir? Você pode medir o ângulo com que o fóton foi espalhado, né? Medir a posição dele. E, claro, você consegue medir você sabe a massa do elétron, né? E aí você consegue saber o comprimento de onda da onda que foi e o comprimento de onda da onda que voltou. Então, nós vamos ter que tentar escrever uma equação, galera, que dependa do ângulo de espalhamento do fóton,
que é o φ. Então, eu tenho que matar esse ângulo θ, beleza? E eu não quero saber a velocidade do elétron, porque isso eu não consigo medir em laboratório. Não com esse experimento. Beleza? Então, para matar o ângulo θ, primeiro, você já começa a observar o seguinte. A equação 2 tem um cosseno. A equação 3 tem um seno. Se eu levar os dois ao quadrado e somar, eu vou ter seno quadrado mais cosseno quadrado. Então, eu mato o ângulo θ, porque a soma dos dois tem que dar 1, né? Do seno quadrado mais o cosseno ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar a equação 2 ao quadrado. Então, elevando 2 ao quadrado, o que nós temos? Olha para a equação 2. Galera, eu vou jogar esse H sobre lambda linha para o lado esquerdo, tá? E fica assim, ó. H sobre lambda menos H sobre lambda linha. Vou elevar ao quadrado. Isso é igual ao lado direito, ao quadrado, né? Gama mv cosseno de θ. Tudo ao quadrado. Muito bem. Então, vamos fazer a conta aqui. Vai ficar quadrado do primeiro, então h quadrado, lambda quadrado, menos 2 vezes h vezes h, então h quadrado, sobre lambda, lambda, né? Aí, é só isso, mais o quadrado do segundo. Está no ângulo aí, não está não? É, cara, eu não ando aqui, ficou mal, galera. Ó. Aqui está faltando cosseno de φ. Cosseno de θ. Então, calma aí. Vamos dar um bocadinho. Então, aqui tem um cosseno de φ. O φ é o espalhamento do fóton. Então, h quadrado. Isso aqui é igual a gama mv cosseno de θ quadrado. Pronto, agora sim. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro lambda linha, mais o segundo. Então, o segundo é h quadrado, lambda quadrado, cosseno quadrado de φ. Belezinha para todo mundo? Tudo isso é igual a gama quadrado, n quadrado, v quadrado, cosseno quadrado de θ. Beleza. Vamos dar o nome para essa equação, eu vou chamar ela de 4. Vou chamar ela de 4. E agora nós vamos elevar a equação 3 ao quadrado. Quadrado. O que nós vamos ter? Olha a equação 3 lá em cima. É mais simples, né? Então vai ficar h quadrado sobre lambda quadrado. Vai ter aqui um seno quadrado de φ. Isto é igual a
Gama quadrado, M quadrado, V quadrado. Gama quadrado, M quadrado, V quadrado, seno quadrado de θ. Beleza? E vamos chamar isso aqui de 5. Chamar isso de 5. Pronto, galera. Agora vocês estão vendo que a equação 4 e a equação 5, elas têm um termo que tem cosseno quadrado e outro termo que tem seno quadrado. Então, se eu somar as duas, a gente consegue alguma coisa legal. E o mais interessante é o seguinte, ó. Aqui, o cosseno quadrado, ele tem esse fator, e o seno quadrado aqui tem esse fator. Né? Então, se eu somar os dois, nós vamos ter aí uma fatoração desse trem, e vai aparecer um cosseno mais seno. E isso vai ser deveras interessante. Além disso, ainda tem este cara aqui, ó, com cosseno quadrado, e este cara aqui, que é igual com seno quadrado. Também vou poder botar eles juntos. Vamos fazer aqui com calma, ó. Somando. As equations. É a equação 4 e a 5, né? 4, 5. O que nós vamos ter? Vamos lá. Equação 4 está aqui. Então, vai ficar h cortado quadrado lambda quadrado, menos 2, pararará, né? Então, vai ficar assim, ó. H cortado quadrado lambda quadrado, menos 2, h cortado quadrado, cosseno de φ, sobre lambda linha, mais, aí eu vou botar em evidência aqui, ó, h cortado não, h quadrado sobre lambda linha, que multiplica cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ. É isso? Vamos lá? Então, olha, isso aqui é um lambda linha, né? Então, estou juntando este termo aqui, isso aqui é um lambda linha também. Eu estou juntando esse termo com aquele termo. Então, eu vou somar cosseno mais seno. Do lado direito, galera, eu vou fatorar o gama 2M2V2. Tudo isso, então, é igual a gama 2, M2, V2, que multiplica seno quadrado, agora é θ, mais o cosseno ao quadrado de θ. E a gente sabe que esses termos são 1. Então, vamos reescrever a equação? Ficamos com h cortado quadrado sobre lambda quadrado, menos 2h2 cosseno φ sobre lambda linha, mais, aí esse cara aqui vira só h2 sobre lambda 2, linha, vamos aqui, igual a h gama 2, 2, P2. Mas, vamos dar o nome para isso, vamos chamar isso de 6. Chamar isso de 6. Ah, o que eu quero fazer? Eu quero acabar com esse termo gama. Por quê, galera? Porque eu não quero que a velocidade do elétron apareça na minha conta. Eu quero medir onde que o fóton vai bater depois que ele voltar da colisão. Então, vou pegar a equação 1, vou botar assim, porém, é na equação 1 que aparece o gama. Porém, vírgula,
da equação 1, equação 1, obtemos o seguinte, vamos lá para a equação 1. Já está aqui. Ó, equação 1. Tá vendo aí? H sobre lambda menos H sobre lambda linha. O que eu vou fazer, galera? Eu vou levar esse troço ao quadrado. Beleza? Então vai ficar assim, ó. H sobre lambda menos H sobre lambda linha elevado ao quadrado. Isto era igual a MC gama menos 1, tudo ao quadrado. Tudo ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado primeiro, então, H quadrado, lambda quadrado, menos 2 vezes o primeiro, aí vai aparecer um H2, sobre o segundo, lambda, lambda, mais o quadrado segundo, H2 sobre lambda, linha 2. Tudo isso, então, vai dar M2, C2, e aí eu vou abrir esse negócio aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Pronto. Isto vou chamar de 7. Isso vou chamar de 7. Aí a mutreta agora é a gente subtrair as duas, a 6 e a 7. Olha aí. Subtraindo. A equação 7 da equação 6. Vamos subtraindo 7 de 6. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Então, galera, subtrair 7 da equação 6 é fazer a equação 6 menos a equação 7, ok? Então, quando eu subtrair equação 6 menos equação 7, olha só o que vai rolar. Eu vou marcar aqui com outra cor, com azulzinho bem clarinho aqui, ó. Quando eu subtrair 6 com 7, esse termo aqui, ó, ele morre com esse termo aqui. Beleza? São iguais. Estou subtraindo. Esse termo aqui também morre com esse termo aqui. Então, do lado direito... cadê? Do lado direito, nós vamos ficar com o seguinte. Do lado direito, não, do lado esquerdo. Sobrou menos 2, H2, cosseno de φ, sobre lambda, lambda. Aí, menos com menos vai dar mais, então, mais 2, H2, lambda, lambda. Tudo isso vai ser igual a quem? Bom, aí o lado direito, eu vou fazer ele na história, vai ficar gama 2, M2, V2. Menos, aí agora olha para 7. Então, menos M2, C2. Vou botar o gama na frente, né? Porque é padrão. Então, vai ficar menos gama 2, M2, C2. Aí, menos com menos, mais 2, gama, M2, C2, menos M2, C2. Pronto.
arrumar a casa? Na hora que a gente arrumar a casa aí, galera, ó, eu vou botar em evidência... Aqui tem 2, né? Eu vou botar em evidência o 2, vou botar em evidência o H cortado e vou botar em evidência o lambda, lambda linha. Então, ficaremos assim. 2, H2 sobre lambda, lambda linha. Isso vai multiplicar quem? Então, quem sobrou? 1 menos o cosseno, tá vendo? 1 menos o cosseno de φ. Agora, vamos arrumar o lado direito. O lado direito, aqui, eu vou botar em evidência o gama m ao quadrado, e aí vocês vão ver o que vai aparecer. Ah, tá. Dá para juntar isso aqui também, né? Dá para juntar isso com isso. E aí vai aparecer um gama. Não, dá para juntar isso não. Desculpa. Vai ficar só em evidência mesmo. Então vai ficar assim, ó. M2 dá de gama, M2, que multiplica V2 menos C2. Beleza? Olha lá. Botei o gama 2, M2. Então, gama 2, M2. Aí eu multiplico V2 menos C2, porque foi o que sobrou. Agora eu vou repetir os outros dois termos. 2 gama, então mais 2 gama, MC, aí tinha um menos M2, C2. Beleza? Aí, galera, vale aqui a gente fazer um parênteses. Vou botar assim, ó, mas, o que seria esse negócio aqui, ó? A gente sabe que o gama ao quadrado, ele nada mais é do que 1 sobre 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Não é isso? Tinha uma raiz, mas como está ao quadrado, a gente tira a raiz. Isso aqui vai ser igual, se a gente tirar o MMC lá de baixo, C quadrado menos V quadrado sobre C quadrado, não é isso? Tirei a raiz. Se você subir o C, isso vai dar C quadrado menos V quadrado. Ok? Ou seja, o gama 2. Se eu inverter a ordem das coisas lá de baixo, eu vou botar um sinalzinho de menos aqui, ó. C quadrado sobre V quadrado, agora ele vem na frente, menos C quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou trocar esse gama quadrado bem aqui, ó, naquele lugarzinho que está bem ali. Aí vocês vão entender o que está acontecendo, ó. Então, deixa eu repetir aqui, ó. 2H2 lambda 1 menos cosseno. Isto é igual. No lugar do gama 2, eu vou colocar menos C2 sobre V2 menos C2. Aí, vezes o que sobrou lá, ó, M2, que multiplica V2 menos C2. Ok? E vou repetir o resto. Mais 2 gama M2, C2, mais
M2, C2. Beleza. Aí vocês vão ver o seguinte, galera, ó, na hora que cancelar isto com isto, vai sobrar aí menos C2M2, né? E menos M2C2 com mais M2C2 vai acabar cancelando os termos. Não, mentira. Professor? É um menos, né? É um M2, então, eu ia falar isso. Obrigado. Acho que a gente pensou junto. É um menos. Então, na hora que eu juntar esses dois caras aqui, deixa eu marcar de verdinho, ó. Vou juntar agora isto com isto. Vai surgir aí um menos 2 M2 C2. Isso com isso. Muito bem. Tem espaço aqui ainda. Então, vamos lá, vai ficar 2 H2 menos o cosseno sobre lambda igual. Ó, menos 2 M2 C2 mais 2 gama M2 C2. E aí eu já vou arrumar aqui a casa, ó, vou botar em evidência o 2 e o M2C2. Então fica 2 M2C2 que multiplica gama menos 1. Tá acabando. Que multiplica gama menos 1. Beleza? Aí, ó, esse 2 aqui vai embora com aquele 2 lá. E aí a gente pode encontrar uma equação para esse gama menos 1. Deixa eu só escrever esse negócio aqui arrumadinho. Vai ficar assim, ó, H cortado, H ao quadrado sobre lambda 1 menos cosseno do φ. Isto vai ser igual a M2, né? C2. E aí ficou um gama menos 1 aqui. Beleza. Aí esse gama menos 1, galera, ele aparece lá na equação 1, ó. Cadê a equação 1? Olha a equação 1 aí. Então, da equação 1, a gente pode isolar o gama menos 1 e substituir. Então, olha que beautiful. Além disso, vamos botar assim, ó, além disso, da equação 1, o que a gente tem? O gama menos 1, ele vai ser isolado, vamos voltar lá na equação 1 para enxergar o que está acontecendo. Olha lá, vou isolar o gama menos 1, o MC vai dividindo, beleza? Aí vocês estão vendo que tem um H aqui e um H aqui. Então, eu posso colocar esse H em evidência. Vamos lá. Então, vai ficar H sobre MC, que multiplica 1 sobre lambda, menos 1 sobre lambda linha. Beleza? Então, vamos substituir logo. H2 lambda linha, que multiplica 1 menos o cosseno de φ. Isto é igual a M2 C2 vezes gama menos 1. E o gama menos 1 está aí, ó. H MC
1 sobre lambda menos 1 lambda linha. Chique. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu posso mandar embora aqui, ó, esse h quadrado com esse h, esse 2 com esse 2 vai embora com nc lá embaixo, certo? E aí a gente pode escrever assim, ficou o h aqui, vai ficar aqui um lambda linha, não é isso? 1 menos o cosseno, igual, sobrou um MC aqui, e aí eu vou tirar o MMC desse parênteses aqui, dessa subtração. Isso aqui dá lambda linha, que aí quando você dividir lambda linha por lambda, sobra lambda linha, menos o outro, que é o lambda. E aí, ó, morreu. Acabando. Aí a gente escreve que H sobre, vou trazer o MC para cá, que multiplica 1 menos cosseno, isso tudo é igual a lambda linha menos lambda. Ufa! E o lambda linha menos o lambda, dá para ter uma intuição de quem é isso, né? Ó, vou vir para cá. Lambda linha menos lambda, galera, é o lambda final, ou seja, o lambda depois da colisão, menos o lambda original. Então, nós vamos chamar esse lambda linha menos lambda de delta lambda. Eu vou aqui, ó, finalmente. E isto é H sobre MC, que multiplica 1 menos o cosseno de φ. E esse troço é conhecido como espalhamento Compton. Percebam que eu consegui descrever o lambda que entra e o lambda que sai com constantes simples. Por exemplo, o H, o N e o C, cara, eles são números tabelados, né? É a massa do elétron, é a velocidade da luz, constante de Planck. Então, eu consigo achar uma relação entre o comprimento de onda que chega e o comprimento de onda que sai, dependendo apenas do ângulo. E aí, o que os caras viram no laboratório? Eles viram isso aqui, ó. Isso aqui. Olha só. Aí, tu tinha lá uma fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x emitia nossos fótons. Aí ele chegava no alvo. Esse alvo era, por exemplo, uma folha de algum metal, ou ouro, né? Um metal onde tinha elétron livre naquela superfície. E aí o fóton chegava lá e era refletido. Refletido não, espalhado. Beleza? É óbvio que tem um elétron fugindo aqui, ó. Só que pouco importa pra gente o elétron, a gente está medindo o fóton. Então você coloca um detector posicionado a um determinado ângulo, φ, aí você detecta o comprimento de onda que está chegando. E olha só, à medida que você muda esse detector de lugar, você vai mudar o φ. E se você muda o φ, você vai mudar o comprimento de onda das ondas que estão chegando, cara. Olha que doideira. Então, o comprimento de onda da onda espalhada depende do ângulo que ela foi espalhada. E faz muito sentido, né, galera? Por quê? Porque se o espalhamento é quase nenhum, ou seja, a onda chega e a onda passa, isso quer dizer que não houve troca de energia. Então, o comprimento de onda que chega, ele é praticamente igual ao comprimento de onda que sai. Por quê? Porque essa onda que chegou, ela não entregou energia para o elétron. Agora, se ela entrega energia para o elétron corre para um lado, logo a onda corre para o outro lado. Então, chega com comprimento de onda e volta, por exemplo, com comprimento de onda diferente, quanto maior é esse ângulo,
quer dizer que mais energia o fóton entregou para o elétron. Então, ele vai aumentar ainda mais esse comprimento de onda, que é o comprimento de onda da saída. Aí você pergunta, professor, e qual é o comprimento de onda máximo com que pode voltar aí o elétron? Ora, o máximo acontece quando? Quando o elétron, quando o fóton volta exatamente 180 graus. Né? Ele chega aqui, ó, e volta aqui. Então, se você botar um detector aqui, se você detectar o comprimento de onda linha nessa posição, isso vai dar o maior comprimento de onda possível, porque é como se é a máxima energia que o fóton entrega para o elétron. Aí tem algumas imagens do que foi obtido em laboratório. Deixa eu ver se eu colocar essa imagem aqui. É meio grande. Ela é do livro de vocês, tá? Professor, Diga. os elétrons no ouro tá livre? Tipo, eles estão se movendo? Então, existe uma ligação ali, né? Mesmo que a gente fale elétron livre, existe uma ligação metálica ali, mas você pode fazer uma aproximação em que esses elétrons estão praticamente livres quando comparados com a energia do fóton que está chegando. O fóton chega com muito mais energia do que a energia de ligação ali da superfície metálica. Então, você aproxima como um elétron livre. É Então praticamente... o elétron também voa. Sai do ouro. Voa, sai voado. E nesse experimento são vários fótons ou são só um. Porque tem como mandar só um fóton de cada Tem vez? como dar só um fóton de cada vez. Ah, que massa. Mas você pode, existe tecnologia para mandar um fóton de cada vez, mas você pode mandar um feixe, né, um feixe de raio-x. E aí, como você não está preocupado com a quantidade de elétrons que está saindo, você está preocupado apenas com a luz que você está medindo, que volta, aí você consegue ter uma ideia legal do que está acontecendo num contexto geral. Né? Essa análise que nós fizemos matemática aqui é uma análise individual. Deixa eu... Dá para vocês verem, né, os desenhos. Mas, quando você joga lá o feixe, você vê um feixe voltando. E aí, por exemplo, quando o ângulo é zero, olha só, o que acontece? Você mandou um comprimento de onda aqui, vai, sei lá, próximo de 70, 70, alguma coisa. Aí, esse pico, esses valores aqui, é exatamente o valor, galera, do comprimento de onda que o detector tá enxergando, tá? Então, o detector que está aqui, ó, posicionado aqui, ele está detectando o comprimento de onda da onda espalhada. E aí, quando você coloca o detector na posição zero, ou seja, você coloca ele bem aqui, é o que eu estava falando para vocês, é como se você estivesse detectando um fóton que não interagiu. Se ele não interagiu, ele está chegando com o mesmo comprimento de onda que ele saiu. Por isso que, ó, ele está chegando com o comprimento de onda da onda incidente. Então, é um pico só. Agora, quando você muda o ângulo, vai lá para 45 graus, aí olha que legal, você enxerga o fóton que saiu, que tinha 70, alguma coisa, e o detector registra um segundo pico. Esse segundo pico, ele corresponde aos fótons espalhados. E à medida que você aumenta, galera, ó, o ângulo, olha como a distância entre os picos também aumenta. Por que a distância entre os picos aumenta? Porque eu começo a registrar comprimentos de onda maiores, que bate certinho com aquela equação aqui, ó, essa equação do delta lambda. Tudo bem? E quanto maior é o ângulo, maior é a diferença entre os comprimentos de onda. E então a nossa equação, ela prevê com muita exatidão o que está acontecendo no laboratório. Por isso que, a partir desse momento, os fótons começaram a ser levados muito a sério. Por quê? Porque usando a teoria dos fótons, você consegue justificar esse experimento e fazer previsões para esse experimento. Beleza? Aí você pode perguntar assim, professor, mas calma aí. Por que existe o primeiro pico? Em todos os momentos aqui, ó. Por que existe o primeiro pico? Por que a gente está registrando ainda o comprimento de onda da onda incidente? Alguém consegue me dar uma luz aí? Porque, assim, registrar
o segundo pico, beleza, a teoria me explica por que eu estou vendo o primeiro pico. Mas por que o detector também está registrando o pico de intensidade original? Alguém tem alguma imaginação aí para me justificar isso? Então, essa intensidade é a energia, professor? Pensa na quantidade de onda que chegou no detector. Então é a energia antes, mas só que qual é a energia? É o momento antes, é o momento... Não sei. Pensa assim, ó, o detector ele está registrando apenas o depois. O detector está vendo apenas a onda que foi espalhada. Por que o detector está registrando duas intensidades? Uma que é a original e a outra que é o espalhamento. Essa é a pergunta. E aí, alguém tem alguma ideia? Vale chutar, mas estou só chutando mesmo. Claro. Bem, a montagem do experimento me lembrou aquele da dualidade onda-partícula. E quando eles fizeram o experimento, eles planejavam ver, tipo, apenas o feixe do buraco, mas eles viam diversos feixes. Tem alguma relação? Diversos feixes? Porque, tipo, eles emitiam uma certa quantidade de fótons em um feixe, e se a onda fosse, se o fóton fosse partícula, eles só veriam um feixe do outro lado, mas eles veriam uma franja, no caso. Entendi. Você está pensando em interferência, né? É. Não, a explicação é bem mais simples que essa, cara. A explicação é o seguinte: você está incidindo um feixe de ondas, não é um feixe de fótons, não é em cima de um elétron apenas. Você está incidindo em cima de um alvo. Porque você não consegue, em laboratório, colocar um elétron ali, né? Você coloca uma folha de um metal. E aí, dentro dessa folha desse metal, o que existe? Existe, além da estrutura da ligação metálica, que são os elétrons, existem os átomos, existem os prótons, ali, os núcleos. E esses caras, eles estão muito firmes, eles estão muito presos ali dentro. Então, quando o fóton bate ali, ele volta, cara, como se estivesse batendo numa parede sólida. Então, ele volta sem perda de energia. É como se fosse uma colisão elástica. Sacou? Então, o fóton vem, bateu nesse núcleo, ele volta com o mesmo comprimento de onda. É isso que o detector está registrando. O segundo pico, ele registra o fóton que bateu nos elétrons que estão ali soltos. Então, esse fóton entrega energia para o elétron e volta com uma energia diferente. Sacou? Então, são as duas colisões que estão acontecendo dentro do alvo. É a colisão com os elétrons livres e a colisão com a parte sólida, que é a parte da estrutura atômica do sistema. Bonito, né? Sacaram a ideia? Professor, nesse segundo pico, o fóton não pode perder a velocidade, né? Porque é a velocidade da luz. Uhum. E aí, ele não pode perder, então, a sua energia. Sua energia antes é igual a depois? Não, porque lembra que a energia, esse aqui é o grande lance aqui da parada, porque energia agora é HF. Então, ou a energia é igual a HC sobre lambda. Isso quer dizer que a energia depende da frequência ou do comprimento de onda. Por isso que o detector está registrando um comprimento de onda diferente. E maior, né? Porque como o fóton entregou energia para o elétron, então o fóton sai com uma energia baixa. Mas para isso tem que sair com um comprimento de onda maior. Se você pensasse na frequência, o fóton que você detecta, que é o segundo pico, ele viria com uma frequência mais baixa, comparado com a frequência que você está jogando lá no seu alvo. Faz sentido, Thales? Com certeza.
Esse é que é o grande esquema. Antes dessa teoria, como é que fala? Não se atribuía a energia da radiação através da frequência, sacou? Depois é que veio com essa história de HF, é que a gente atribui a energia da radiação com a frequência. Então, se o fóton, ou a radiação, bate em uma coisa e retorna com menos energia, quer dizer que perdeu frequência, ou aumentou o comprimento de onda. Lindo demais, né? Uhum. Nesse comprimento, quanto maior o comprimento, maior a energia que o elétron vai receber. Exatamente. Só que... Exatamente. E aí, é claro, você pode fazer uma outra conta para descobrir qual é a deflexão do elétron, né? Para onde que o elétron foi. Mas aí é uma outra conta. Aqui a gente está preocupado com a saída do fóton. Para onde que o fóton foi? Para onde que a radiação foi espalhada? Professor, então por que a intensidade está maior no segundo pico? Se era para ser menor a energia, a intensidade da energia era para ser menor, porque no segundo está maior? Ah, por isso que eu falei para você, não pensa isso em energia, pense isso na quantidade de radiação que está chegando. Ou seja, na quantidade de fótons que está chegando. E não na energia que eles têm. Saquei. Tá bom? Porque agora aqui a ideia do fóton é exatamente essa. Quando você fala, vamos pensar assim, ó, o que acontece quando eu troco uma lâmpada de 10 watts para uma lâmpada de 1000 watts? Mas ambas de mesma frequência. Ou seja, vamos supor, ambas de luz vermelha. Se as duas lâmpadas têm a mesma frequência, o que faz essa lâmpada ter mais energia do que esta lâmpada? A quantidade de fótons. Porque lembrem que a energia é NHF. Então, o que faz uma lâmpada da mesma cor ter mais energia que uma outra lâmpada da mesma cor é porque a lâmpada com mais potência, ela emite muito mais fótons do que a outra lâmpada. Por isso que eu falei para você que é possível você lançar um fóton de cada vez. Basta você ter uma radiação com uma potência muito baixa. Porque você vai enviar poucos fótons por segundo. Poucos fótons por segundo quer dizer que você tem uma lâmpada ou uma fonte de potência bem pequenininha. Beleza? Então, aqui agora a gente não está associando a energia da radiação com a energia da amplitude ou coisa parecida, não. A gente está pensando nos fótons, a quantidade de fóton que chega. Aí uma lâmpada dessa macroscópica da sua casa, ela emite tantos fótons, mas tantos fótons, bicho, é uma infinitude de fótons, que para a gente o comportamento é de onda. E é engraçado que para aumentar a angulação, ele jogou mais intensidade, mas jogou mais fótons, né? Porque as bolinhas representam os fótons, né? No gráfico. As bolinhas? Não, essas bolinhas, esses pontos pretos aí que você está falando no gráfico? Simulação, né? São os dados experimentais. Só que Aí, o verdinho é a curva que você plota. Você liga os pontos. Uhum. Tá? E aí aqui é o seguinte, cara. Quando o feixe de fótons vem, ele, quando bate no alvo, ele é espalhado para todos os lados. Então, você pode pegar esse detector e ir varrendo várias posições. Então, dependendo da posição que você coloque, você vai registrar um comprimento de onda diferente. Tá bom? Porque o que está acontecendo aí, cara, é um espalhamento para todos os lados. Mas você não consegue registrar todos os lados. A não ser que você coloque um detector gigante fazendo 360 graus em volta de você. Né? Então, você apenas coloca o detector numa posição específica, e aí esse detector naquela posição registra esse comprimento de onda. Se você colocar em outra posição, vai registrar outro comprimento de onda, e assim por diante. E esses comprimentos de onda se associam com a posição, que é o ângulo, através dessa equação aí que a gente chama de efeito Compton ou espalhamento Compton. Chique, né? Sim. Muita informação aí.
Assim, a conta, ela dá um pouquinho de trabalho, porque a gente está trabalhando com conservação da energia, momento, e vai juntando as coisas, até chegar onde a gente quer, dar um pouquinho de matemática. Mas quando vocês forem abrir isso em casa com calma, tal, vocês vão ver que é meio mecânico, assim, a coisa não é tão complicada, não. Mas o que é importante é você pegar a física da parada. A física da parada é, o fóton chegou, bateu no elétron, o elétron pulou para um lado, o fóton foi para o outro. E quando ele foi para o outro, como ele entrega energia para o elétron, ele sai com uma frequência diferente, logo com comprimento de onda diferente. E aí ele é registrado em algum lugar, e o comprimento de onda que ele é registrado depende da angulação com que ele saiu. Essa é a física da parada. Alguma dúvida, senhores? Tá tudo tranquilo? Então, vou parar a gravação aqui. Beleza? E aí eu encerro hoje, porque eu sei que alguns de vocês ainda estão fazendo prova de Eletro 2, tal. Então, deixar um pouquinho vocês mais de boa. E eu vou depois passar uns exercícios dessa parte aqui para vocês tentarem fazer. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu trocar ideia.